Capítulo 376, um movimento é o suficiente. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Bru, Todd. Depois de encontrar Jiang Sanfeng e Jie, Zhao Feng se separou dos três da seita Yuan Celestial. Da seita Yuan Celestial, Zhao Yufei quase tinha a força de um gênio incomparável e, Mo Tianyi, era um gênio de primeira classe. Com estes dois aqui, mesmo que apareça um gênio incomparável, eles poderiam trocar alguns golpes. Zhao Feng liderou o caminho e uma imagem de dragão dourado brilhava no céu e podia ser sentida de longe. Fujam! O sexto gênio incomparável Zhao Feng saiu da reclusão. Este Zhao Feng primeiro feriu gravemente Shi Shengtian e depois a fada Bingwei, dois gênios incomparáveis. Ao longo do caminho, muitos gênios fugiam que nem galinhas, especialmente aqueles com tokens do dragão real. Jiang Sanfeng e Jie seguiram atrás de Zhao Feng e ficaram chocados e sem palavras, mas também excitados e com um sentimento estranho. Pensando em quão aterrorizante foi eles sendo perseguidos por esses gênios e, agora, eles viram esses mesmos gênios se espalharem de medo, foi um sentimento estranho. Embora não fosse por causa deles, eles ainda se sentiram bem. Este é o efeito que a força traz. Eu nunca imaginei que nossa seita Sangue de Ferro um dia teria um gênio incomparável. Jiang Sanfeng e Jie estavam felizes e relaxados. Não precisavam mais se preocupar em serem caçados. No percurso, Zhao Feng e companhia encontraram o príncipe Jin acompanhado com outros 2 ou 3 do país Grande Domo. Vendo que a aura de Zhao Feng era de um gênio incomparável, o príncipe Jin ficou surpreso antes de reagir, respirou profundamente e foi procurar abrigo sob as asas de Zhao Feng. Se Zhao Feng estivesse disposto, ele poderia levá-los como alguns irmãos mais novos. Caiam fora. Se eu encontrar vocês na próxima vez, verei vocês como meus oponentes. Zhao Feng foi frio e indiferente, e disse sem rodeios quando soltou uma pressão de energia mental fazendo o príncipe Jin e companhia ficarem com dificuldade em respirar. Nesta parte da conferência não havia regras e ele não era um Buda, então não havia princípios em proteger os outros. Príncipe Jin e companhia saíram, deprimidos. No entanto, este resultado já era esperado. Zhao Feng não parecia ser uma dessas pessoas misericordiosas. Líder de divisão Zhao, sua bênção do gênio dragão é muito forte e, aqueles que o vê, fogem. Jie disse, um pouco preocupada. Com o passar do tempo, o número de tokens do dragão real diminuiu. Isso é simples. Zhao Feng acenou com a mão e deixou o pequeno gato ladrão sair. Ele usou Jiang Sanfeng e Jie como isca, enquanto o pequeno gato ladrão flanqueava e Zhao Feng os apoiava com o arco Luo. Na realidade, com a velocidade de Zhao Feng, ele poderia facilmente alcançar aqueles que escapavam e roubar seus tokens do dragão real. No entanto, ele não queria que os dois conseguissem o token do dragão real tão facilmente. Uma hora depois, Zhao Feng não fez muito e Jiang Sanfeng e Jie agora tinham um token do dragão real de cor prata com um brilho dourado pálido. Depois de lidar com os problemas dos dois, Zhao Feng estava pronto para encontrar problemas com os gêmeos Taiyun. Zhao Feng ordenou a Jie e Jiang Sanfeng que ficassem a um raio de 10 quilômetros dele. De modo que, com a aura de sua bênção do gênio dragão de um gênio incomparável, faria com que outros gênios não se aproximassem. Líder de divisão, aqueles gêmeos Taiyun são realmente cruéis e terríveis. Como já temos nossos tokens do dragão real, realmente não precisamos nos tornar inimigos deles. Jiang Sanfeng sentiu-se desconfortável. Afinal, Zhao Feng acabara de ser reconhecido como um novo gênio incomparável, enquanto os gêmeos Taiyun eram um par de irmãos siamês, e cada um tinha 80% de poder de um gênio incomparável. Quando combinados, sua espada e lâmina excediam os gênios incomparáveis normais. Dos 5 gênios incomparáveis, desde o início da conferência até agora, apenas Yu Tianyao e os gêmeos Taiyun não tiveram perdas. Os gêmeos Taiyun usam uma espada e uma lâmina e, de fato, têm um poderoso poder de batalha.
Em termos de ofensiva, ele pode até ultrapassar Shi Shengqian e a fada Bingwei. Eu não tenho muita confiança em um combate direto. Zhao Feng disse calmamente. Ouvindo isso, Jiang Sanfeng e Jie Yi sentiram-se inquietos. Uma vez que Zhao Feng não tinha muita confiança, então por que ele procuraria problemas com os gêmeos Taiyun? Se, por causa deles, Zhao Feng sofresse um acidente, eles não poderiam se perdoar. Claro, estava falando sobre um confronto direto. Nos olhos dos outros, a ofensiva e defesa dos gêmeos Taiyun são perfeitas e sem falhas. No entanto, eu encontrei uma falha neles e tenho a chance de ganhar em um único movimento. Uma confiança surgiu de Zhao Feng. Somente um gênio incomparável podia lidar com outro gênio incomparável. Depois de dito isso, ele abriu o olho espiritual de Deus e procurou a localização dos gêmeos Taiyun. Em um instante, Zhao Feng confirmou sua localização. Vamos! Zhao Feng liderou o caminho e Jiang Sanfeng e Jie Yi queriam dizer algo, mas foram superados pela expectativa. Durante o percurso, de repente, logo à frente surgiu uma poderosa imagem de um dragão dourado que era um pouco mais forte que a de Zhao Feng. Tanto Jiang Sanfeng quanto Jie Yi respiraram profundamente e ficaram nervosos. No céu, uma jovem de vestes coloridas apareceu sobre um peixe voador azul de chifre, do tamanho de uma lagoa. Seu chicote de vidro de 5 cores fez os gênios próximos se retirarem. Dentro desta dimensão, uma vez que um gênio incomparável aparecer, todos correriam. No entanto, e se um gênio incomparável se encontrasse com outro? Em situações normais, os gênios incomparáveis poderiam sentir o outro de longe e geralmente se evitavam uma vez que não estavam confiantes em ganhar. Contudo, Zhao Feng tinha travado na direção dos gêmeos Taiyun e não tinha sinais de evitá-la. É ele! Tantai Lanhui, de longe, viu Zhao Feng e, sua expressão tornou-se ligeiramente solene. Ela e Zhao Feng se encontraram no rio, se encararam brevemente, mas não lutaram. Naquela época, a força de Zhao Feng estava, no máximo, quase no nível de um gênio incomparável e, apesar de não ser ignorado por Tantai Lanhui, ainda havia um sinal de desprezo. No entanto, depois de derrotar Shi Shengqian e a fada Bingwei, a posição de Zhao Feng como um gênio incomparável foi imutável. Tantai Lanhui também assistiu a essa batalha. Sua linhagem ocular é tendenciosa em relação à energia mental. Meu nível de energia mental é alto e pode-se dizer que posso restringi-lo. No entanto, receio que seus ataques foquem em meus animais espirituais. Tantai Lanhui analisou e, apesar de não ter medo de Zhao Feng, ela ainda tinha receios. Os dois não ficaram com medo e nem se retiraram e, os dragões dourados no céu se aproximaram. Logo depois, Zhao Feng e Tantai Lanhui estavam a uns 500 metros de distância um do outro. A esta distância, ataques podem ser lançados, especialmente para Zhao Feng, que se especializou no tiro com arco. Tantai Lanhui já havia se preparado em seu coração, mas, Zhao Feng que estava em seu campo de visão, nem prestou atenção a ela, passando diretamente. Tantai Lanhui ficou um pouco surpresa. Ela primeiro pensou que Zhao Feng estava aqui para causar problemas dado o que aconteceu dias atrás. Olhando para a direção em que Zhao Feng estava indo, ela de repente pensou em algo. Se eu não estou enganada, os gêmeos Taiyun e Shi Shengqian devem estar nessa direção. Os olhos cristalinos de Tantai Lanhui giraram enquanto pensou em algo. Se ela estivesse correta, Zhao Feng provavelmente havia bloqueado um certo gênio incomparável. Pensando até aí, ela decidiu segui-lo. Metade do tempo que se leva para fazer o chá. Em frente a uma cordilheira, grandes flutuações de Yuan dos céus e da terra aparecerão. Nesta área havia duas poderosas auras de gênios incomparáveis. Nas profundezas da montanha, os gêmeos Taiyun empunhavam uma espada e uma lâmina enquanto riam cruelmente olhando para o céu. Eles brutalmente cortavam uma grande bola de pedra na frente deles.
A grande bola de pedra emitia um brilho cristalino de cor amarelo-castanho. Din-din. Peng. Peng. A espada e a lâmina salpicavam na grande bola de pedra. Uma grande aura de benção do gênio dragão veio dos gêmeos Taiyun, e a outra veio da grande bola de pedra. Olhando de perto, a grande bola de pedra era na verdade uma pessoa que se enrolou como uma bola, e uma camada de cor amarelo-castanho se formou ao seu redor criando uma forte defesa. A grande bola de pedra tinha se afundado na montanha como se estivesse tentando interagir com a terra e aumentar ainda mais sua força e defesa. Xishengtian, que tem a linhagem coração de pedra, e é realmente digno de ter a defesa mais forte entre os gênios incomparáveis. Zhao Feng suspirou enquanto olhava de longe. A defesa de Xishengtian já era terrível, em circunstâncias normais, os gênios incomparáveis achariam difícil de quebrá-la. Neste momento, ele se curvou em uma bola e quase se tornou completamente pedra enquanto ele interagia com o Yuan-Qi da terra. Isso significa que sua velocidade de defesa e recuperação aumentaram substancialmente. Se não fosse porque Zhao Feng quase havia estourado os joelhos de Xishengtian, os gêmeos Taiyun provavelmente não poderia fazer nada contra Xishengtian. No entanto, os gêmeos Taiyun eram astutos e atingiram o metal enquanto estava quente, forçando Xishengtian a esta situação desesperada. Por mais forte que fosse a defesa de Xishengtian, ele não poderia escapar do destino que a espada e a lâmina dos gêmeos trouxeram. Chefe, outra aura de gênio incomparável apareceu. Merda, é aquele pirralho. Ele quer uma parte de nosso despojo de guerra. Os gêmeos Taiyun pararam e recuperaram um pouco a respiração antes de olhar para Zhao Feng, enviando-lhe um olhar ameaçador. A maioria dos gênios incomparáveis geralmente tenta evitar conflitos com os gêmeos Taiyun. Esse par de irmãos eram cruéis e selvagens. Eles sempre lutavam com tudo, não importando o custo, então a maioria dos gênios incomparáveis não podiam contra ele. Garoto de cabelos azuis, você chegou bem na hora. Junte-se a nós para derrubar esse cara de pedra, então dividiremos sua benção do gênio dragão, 60-40. Os olhos do irmão mais velho Taiyun giraram quando ele pensou em um plano. Nesta situação atual, era melhor que eles não lutem com Zhao Feng. Eles já forçaram Xishengtian a um canto e se eles começarem a lutar contra Zhao Feng agora, Xishengtian se recuperaria e os atacaria. Não era fácil enfrentar dois gênios incomparáveis ao mesmo tempo e, vendo Zhao Feng chegar, a bola de pedra Xishengtian imediatamente se embutiu na montanha. Os gêmeos Taiyun realmente não se importaram com isso e apenas esperaram a resposta de Zhao Feng. Xishengtian estava gravemente ferido, então para onde ele escaparia? Então, este é o gênio incomparável que todos falam. Esses gêmeos Taiyun não se atreverão a lutar contra nós e até mesmo propôs cooperação. Jiang Sanfeng e Jie e atrás ficaram atordoados. Os gêmeos Taiyun propôs cooperação e até dar 40% da bênção do gênio dragão, era dar um passo atrás e admitir a força de Zhao Feng. Contudo, expressão de Zhao Feng escureceu, seus cabelos ondularam ao vento, e ele em tom de advertência gritou, vocês realmente acham que um monstro feio como vocês tem o direito de trabalhar comigo? Meu alvo não é o homem de pedra, mas sim o lixo que são vocês. Somente um movimento é o suficiente para acabar com vocês dois.